Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez, mestre querido, agradecemos a oportunidade que estamos tendo mais uma vez do encontro, do estudo, do aprimoramento, que possamos, ao longo desta hora, sermos bem intuídos através dos irmãos da espiritualidade superior, que aqui sempre estão, que aqui sempre vêm, para que possamos aprender ao máximo esses ensinamentos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, mestre querido, em seu nome, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Valéria. Uma aguinha para mim, Abel. Não, são copos. Boa noite. Vamos nos reunir, né, com muita alegria que a gente está aqui sempre, nessa oportunidade da gente aprender essa doutrina, que, como eu digo, é maravilhosa, porque nos traz muitos esclarecimentos, nos auxilia, né, nesse mundo conturbado que a gente vive, nessa escola que é o planeta Terra, escola apropriada, né, a nossa necessidade de aprendizado, com as dificuldades, com as dores. E hoje eu escolhi para a gente refletir aqui um pouquinho sobre o jugo leve. O que é isso que Jesus quis falar para a gente, explicar? E antes da gente ler o que ele fala sobre o jugo, vamos ver qual é a autoridade moral desse Espírito que foi Jesus para vir nos falar sobre esse jugo leve, sobre o fardo mais, né, que a gente tem que carregar, que o fardo é leve. Então a gente vem aqui, a gente começa o nosso estudo aqui no Livro dos Espíritos, na questão 625, onde Kardec pergunta o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta é simples, né? Como é característica dos espíritos superiores, que não ficam fazendo rodeios, eles vão direto ao assunto. A resposta: vede Jesus, né? Simples. Jesus, aí vem um comentário de Kardec. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Né? E olha a definição que os espíritos vieram nos dar. Então era um espírito, claro, como todos nós, não foi criado já perfeito, não. Foi criado como todos nós. Ninguém é privilegiado na criação de Deus. Ele foi criado simples e ignorante e foi, através de várias existências, de várias encarnações, adquirindo conhecimento, adquirindo a perfeição, se desenvolvendo em inteligência e em moral. E quando aqui veio como modelo, como exemplo de conduta, porque ele foi um exemplo de conduta, ele não se ateve só à palavra ou aos ensinamentos, não, ele vivenciou esses ensinamentos. É como a gente viu aqui, ó, ele estava animado do Espírito Divino. Deus permitiu que ele viesse até a Terra, viesse até nós, para nos ensinar muitas coisas. Claro que muitos ensinamentos que ele nos passou à época que ele esteve aqui foi dado por parábolas, porque nós não tínhamos ainda a capacidade de absorver aqueles conceitos, absorver aquelas máximas. Então foi um ensino por parábolas e que mais tarde viria ser esclarecido, como ele mesmo fala do Consolador Prometido, que é o que nós vamos chegar um pouquinho mais lá na frente do nosso estudo aqui essa noite. Então é um espírito realmente com moral elevada, com toda a propriedade para vir até nós e nos dizer essa frase aqui, ó, que agora a gente já entra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 6, que fala do Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E quem de nós não é aflito, né? Não está aflito? Se não agora, nesse momento, mas quem de nós nesse planeta escola, nesse planeta hospital, a gente realmente pode classificar, quem de nós não passa por dores, não passa por aflições,
por perdas. Quem de nós? Se não é o momento agora, é algum familiar, algum amigo nosso. Se não é pessoas que estão próximo a nós, a gente vê no mundo tanto sofrimento, tanta dor, tanta miséria, tanta injustiça, né, aparente, que se a gente não compreende com os olhos da doutrina espírita, com os olhos da reencarnação, tudo fica fora do lugar. Nada faz sentido, nada se encaixa, né? E aí ele diz, né, que o jugo, que suave é o seu jugo e leve o seu fardo. Aí a gente vai lá no dicionário e vê, né, um dos significados da palavra jugo. O que significa jugo? Né? É o domínio moral. E fardo, né? Leve o meu fardo. Fardo é o que moralmente custa suportar. E é claro que só um espírito que já passou por todo o aprendizado que Jesus passou pelas dores, pelas dificuldades, até chegar aqui quando ele veio perfeito, né? Aqui na Terra, quando ele veio, ele era perfeito. Mas ele não foi sempre perfeito, ele não foi criado assim, não. Ele também teve o seu desenvolvimento, que não foi feito, provavelmente, na Terra, porque aqui, quando ele veio, ele já era um espírito iluminado, já era um espírito superior, e já era um espírito que podia dizer, né, porque já dominava, ele tinha um domínio moral, ele tinha suportado já moralmente muitas dificuldades. Então, ele tinha toda a capacidade de vir nos mostrar como nós devemos proceder. Ele não veio, que se entende de forma equivocada, para pagar os nossos pecados, se salvar. Não, ele veio como um espírito, como um missionário, o maior que a gente já teve aqui na Terra, para trazer um exemplo de como pensar, de como proceder, de como agir com a gente mesmo, com o próximo, como agir com Deus. Isso que ele veio fazer aqui. Ele veio nos ensinar. Se nós vamos nos esforçar para seguir o seu exemplo, aí é nossa conduta, é nossa responsabilidade. Ele não vai fazer o trabalho pela gente. Como um pai, uma mãe na Terra, não vai para a escola no lugar do filho, não, ele sabe que é a missão do filho. Ele tem que passar por aqueles sofrimentos, por aquelas dores, né? Os pais e as mães, com certeza, pelo amor que sentem pelos seus filhos, gostariam às vezes de passar por um momento de aflição, ou queriam até que os filhos nem passassem por esses momentos, mas não há como, né? Antes de serem filhos, todos nós somos filhos de Deus. É isso que Jesus veio nos ensinar, para que a gente aprenda que nós estamos ainda dentro da hierarquia espírita, num baixo, né? Num degrau abaixo de inferioridade, onde a matéria ainda exerce muita influência sobre o espírito. E o que nós temos que fazer? Seguir esse exemplo de Jesus, do domínio moral e suportar moralmente, né, todas as nossas dificuldades. Esse é o nosso trabalho, seguir o exemplo dele, para que um dia a gente fale que o nosso jugo seja suave e o fardo seja leve. Esse é o nosso papel, de trabalhar para que o espírito vença as paixões, vença os instintos e saia desse estágio de inferioridade que ora nós nos encontramos aqui no planeta Terra, né? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência, e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade, né? Somente essa condição, né? Da gente, como dever, nos impõe ser amorosos e caridosos, né? Aí é que o trabalho começa, né? Aí que o bicho pega, porque caridade, né? A gente escuta falar, mas o que realmente significa essa palavra no entendimento de Jesus? Aí, ó, a gente vem aqui
para a questão 886 do Livro dos Espíritos, e está lá. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Não é a caridade, é uma palavrinha curtinha, mas tem uma abrangência enorme. Indulgência, perdão. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. E essa virtude, a indulgência, o perdão, essas virtudes, são realmente fundamentais nas nossas relações com o nosso próximo. E, ao mesmo tempo, tem um grande grau da gente praticar, de dificuldade da gente praticar. Por quê? Porque nós temos o orgulho, nós temos o nosso amor próprio, que nós usamos para justificar as nossas atitudes. E muitas vezes, em diversas situações, nós vamos observar que daquele desentendimento, daquela dificuldade em lidar com o próximo, nós somos os que mais dificultamos as coisas. É difícil, realmente, a caridade ela é muito abrangente, porque é indulgência. E a partir do momento, e é isso que a doutrina espírita vem nos auxiliar, vem nos ajudar, porque ela mostra que nós somos ainda inferiores. Nós estamos ainda num grau de evolução muito inferior, muito baixo. E nós temos, sim, todas essas imperfeições, todas essas dificuldades. E quando a gente aprende sobre a gente mesmo, quando a gente olha para a gente trabalha no que os filósofos sempre nos ensinaram, que é o autoconhecimento, nós vamos nos deparar com essas paixões, com essas dificuldades que nós vamos ter, que nós temos. E a gente passa a olhar para o outro de uma forma mais indulgente, porque o outro não é diferente da gente. Ele pode estar numa situação social diferente, num cargo qualquer, numa profissão qualquer, mas a gente não sabe o que vai dentro do coração daquela pessoa, a gente não sabe da dor, a gente não sabe da dificuldade. E muito erradamente a gente às vezes julga o outro. A gente sempre olha para a vida do outro como se fosse uma beleza. Mas nesse planeta de provas e expiações, raros são os espíritos que não têm problemas, só os espíritos superiores, que vêm aqui para nos auxiliar, que vêm nessa tarefa de dar um impulso moral à humanidade. Agora, a maioria de nós está nesse grau de inferioridade, com as paixões, com as dificuldades. Então, às vezes a gente julga o outro, acha que o outro tem uma vida ótima, às vezes a gente até inveja a vida do outro, mas só aquela pessoa sabe a dor que vai dentro dela, a dificuldade que está dentro dela. Se é assim com a gente, por que o outro é diferente? Ele não é diferente. Ele merece o nosso perdão, merece a nossa indulgência, da mesma maneira como a gente precisa dela. A gente erra, a gente faz coisas que se arrepende, a gente não precisa, a gente não quer ser perdoado, a gente não quer ser amado, a gente não quer ser compreendido. Então, por que a gente tem tanta dificuldade em fazer isso com o próximo? A gente vê, a caridade ela é muito mais abrangente, todas as relações. E a gente sabe que nem todas, a maioria das nossas relações não são boas, não são muito amigáveis. A gente observa isso às vezes dentro da nossa casa, dentro daquele convívio familiar ali, entre espíritos afins e outros que são indiferentes, que não compactuam ali, que os laços consanguíneos não querem dizer nada. Muitas vezes a gente está ali no núcleo familiar, numa família, mas a gente se sente completamente alheio, estranho àquele ambiente. Mas é necessário, porque é nesse convívio das diferenças que a gente vai aprendendo. Tão bom seria se a gente pudesse conviver só com os amigos, só com aqueles que a gente gosta, que sabem que gosta da gente, seria um paraíso. Mas não é assim. Não é na convivência só boa. A gente aprende, claro, na boa, mas o atrito, é que vai pulindo as arestas. A gente vê num rio as pedras todas redondinhas, porque é o atrito que vai fazendo uma se atritar com a outra. Então elas vão ficando arredondadas, a água vai contornando. Tem vários exemplos. Se a gente observar a natureza, a gente pode aprender muito observando a natureza.
Porque a dificuldade, a água, ela contorna aquela dificuldade. E a gente tem que aprender com isso, tem que aprender a ter essa suavidade, a fazer do nosso aprendizado, porque a gente fala muito em sofrimento, mas a gente precisa ressignificar essa palavra. Não é sofrimento, é aprendizado. Se ainda a gente aprende com a dor e com o sofrimento, é porque a gente ainda precisa disso. A gente só sabe desse jeito, a gente ainda não aprendeu de uma maneira melhor. Então esse aprendizado que vem nas experiências difíceis, que vem nos momentos como a gente viu aqui de miséria, de perda de entes queridos, de dores, de doenças, todos esses momentos de muita dor, de muita aflição, tem em si muito aprendizado. E a gente precisa tornar esse aprendizado, através do sofrimento, através da dor, num jugo leve, numa coisa mais suave. Eu sei que é muito difícil para nós, a gente sabe, a gente estuda, a gente se esforça, mas muitas vezes a gente não consegue, né? Na hora que a coisa vem, o nosso primeiro momento a gente se desespera, depois a gente tem que ir aprendendo. Que a gente está num planeta escola, num planeta que a gente está doente, o nosso espírito precisa se curar dessas enfermidades morais. Tem as físicas, porque a gente está num corpo físico, mas as enfermidades morais, a gente precisa tratar disso, é para isso que nós estamos aqui. A finalidade da encarnação não é castigo, não, é uma oportunidade que a gente tem de aprender, ainda pela dor, mas mais para frente, com o nosso nível diferente de evolução, pelo amor. Pelo olhar o outro com amor, com indulgência. Então a gente vai aprendendo com tudo isso, vai amadurecendo. Mas para isso, né, como as pessoas não entendem, para quê? Sofrer, eu tenho que sofrer por quê? Né? Aí a gente vem aqui, ó, o Consolador Prometido, né, num parágrafo, 2 parágrafos aqui que eu separei, 2 não, 3. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito da Verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Olha que importante a gente compreender isso. Saber por que está sofrendo e entender que aquela causa é justa, que é o principal. Porque se Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é claro que esse sofrimento, que esse aprendizado nosso tem a sua razão de ser. E a gente não está sozinho nisso, né? A gente tem o nosso anjo da guarda, a gente tem os amigos espirituais que estão sempre a nos auxiliar, a prestar o socorro, a inspiração na hora do problema, sempre ali a nos acudir, a nos ajudar, né? Então, é importante a gente saber isso, compreender isso, e só através da reencarnação, né, dessa pluralidade de existências que o espírito tem, é que a gente passa a compreender as coisas. Se não são causas atuais do nosso sofrimento, as causas com certeza estão em existências anteriores. Porque nós somos espíritos imortais, indestrutíveis, que estamos de vivência em vivência, de experiência em experiência na matéria, nos aprimorando, melhorando. Então é justo, a gente começa a compreender a justiça desse sofrimento, dessas aflições. Não é à toa. A gente está aqui esquecido. Vai lá, fica lá, vai sofrer. Não, não é assim. Né? Nós participamos, se nós já temos essa capacidade, nós participamos da escolha das nossas provas,
da maneira como a gente acha que vai se sair, né? A gente escolhe esse gênero de provas, não destino, né? Vai acontecer isso, isso, isso. Não, isso não existe, né? A escolha das provas, ela é flexível. E quando nós estamos no plano espiritual, a gente consegue abarcar as nossas existências anteriores e fazemos as escolhas baseadas nessas existências anteriores, onde nós erramos, então nós pedimos uma chance de corrigir. Mas não é nada traçado, a gente escolhe um gênero de provas. Se a gente vai vir para cá e vai conseguir, aí já é outra questão. A gente sempre tem o livre-arbítrio. Antes, durante e depois. O livre-arbítrio não é perdido. Não há um destino tal dia, não. Fatal para o espírito, o espiritismo nos ensina. Quando a gente vem para cá, é o momento do nosso nascimento e o momento do nosso desencarne. E isso é fatal. Agora, fatalidade nesse sentido, estava escrito, isso ia acontecer, não. As coisas mais importantes, sim, essas já são determinadas numa época, mas não há um destino traçado, está tudo escrito, não. Porque senão nós seríamos marionetes, nós não teríamos responsabilidade com as nossas escolhas e a gente sabe que não é assim. Então a gente vem com esse objetivo de nos aprimorarmos, com conhecimento de causa, buscando esse entendimento, buscando o convívio novamente com aquelas pessoas que a gente teve dificuldade no passado. Vem numa situação inversa na família, vem como mãe, vem como filho, e aí por aí vai, para numa posição diferente, conseguir ali reatar aqueles laços de amor, né, superando as dificuldades. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba da onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Isso é fundamental a gente compreender, né? Da onde a gente vem, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. Quantas pessoas a gente vê, né, perdidas, desorientadas, quantos espíritos, sem saber. Colocando na vida presente, colocando no atual, no material, toda a sua felicidade, toda a sua busca, toda a sua concentração de prazer, só no material, só no presente, para viver, fazendo tudo, fica tudo justificado. Não, eu só tenho a gente cansa de ouvir isso. Eu só tenho uma vida, então eu quero aproveitar, eu quero gozar de tudo que eu posso, né? E se volta para isso, para essa busca desenfreada, para o ter. Eu não quero saber se eu vou ser honesta ou não vou, isso não me importa, eu vivo uma só, eu só tenho essa vida. Então esse pensamento que norteia a grande maioria do nosso planeta faz isso que a gente vê, né? Nós acabamos de passar aí pelo carnaval, né? Onde é uma festa, claro, nem todos, a gente não está aqui falando isso, nem todos que estão lá pulando carnaval estão com pensamentos ruins. O Zé Manel sempre falava isso, né? Que há uma hipocrisia às vezes reinante, porque as pessoas vão pular carnaval, tudo pecador, né? A festa da carne, aquela coisa toda. E só bons são os que vão para retiro, que vão ficar reunidos. Muitas vezes aquele que está lá no retiro está pensando que não deve, está pensando mal do outro, está pensando em dar uma rasteira no outro. E quem está lá pulando carnaval está brincando carnaval. É uma festa popular, é uma festa cultural. O que manda é o pensamento. Se nós estamos no carnaval com bons pensamentos, brincando, sem beber, sem se drogar, ótimo, nós estamos aproveitando a festa. Agora a gente observa todos os excessos e tudo é justificado, né? É carnaval. Você pode bater no outro, você pode beber, você pode se drogar. É carnaval.
Como carnaval, se o carnaval fosse um estado de espírito, que as pessoas, carnaval pode tudo. Não pode, não. Mas é a festa que se dá, é a oportunidade que às vezes os espíritos gostam de dar vazão a toda a sua inferioridade. Sempre foi assim, né? Desde a época lá dos bailes de máscaras em Veneza, né? Todo mundo usando máscara, né? Para esconder as torpezas, para mostrar para o outro o que não é. Não é assim que a gente vive? Então, não é, não estamos falando mal, não. Ou quem vai para um show, quem gosta de rock, não. O problema não é se divertir. O problema são os pensamentos que você está ali. Isso que é o importante. Mas a gente vê uma festa em todos os excessos. Aonde você passava na rua, tinha lá um grupo de jovens, uma rodinha de jovens, e você olhava uma garrafa de vodka. Essa é a diversão. Só bebedeira, só droga, né? Por quê? Muitas vezes. Porque não tem orientação. Porque a vida é isso aí, a vida tem que curtir, a vida é uma só. Então isso norteia a maioria da humanidade e justifica todos os excessos. Justifica você ser desonesto, justifica você passar por cima da ética, da moral, para você ter status, para você estar bem colocado no mundo. Só tem uma. Então vamos aproveitar. Agora, quando a gente começa a compreender que a coisa não é bem assim, que a gente já vê, a gente já existe, a gente não, quando nasceu não foi criado, não. Nós já somos um espírito que vem de encarnação em encarnação e os nossos atos vão ter consequências. Vamos continuar. A nossa situação amanhã ou daqui a pouco, a gente não sabe quando a gente desencarnar, a nossa situação no plano espiritual, ela vai depender do agora, ela vai depender do que nós estamos fazendo, da maneira como nós estamos procedendo com a gente mesmo, com o próximo. A gente vai estar bem ou mal no plano espiritual, vai desencarnar numa situação melhor ou difícil, dependendo da nossa conduta atual, do que a gente faz. E olha a importância da gente compreender isso. É importantíssimo, porque a gente sabe que a vida ela vai continuar, que nós vamos continuar sempre aprendendo. Nós não estamos aprendendo só quando a gente está aqui encarnado, quando a gente vem para a matéria. Não, a gente aprende também no plano espiritual. Né? Nós somos eternos aprendizes que estamos sempre aprendendo, vindo para cá, para nos testar. Porque aqui é, né? Planeta de provas e expiações. A gente vem para provar e vem para expiar. Né? Para cá, para a gente ver. A gente precisa ainda da matéria, precisa dessa prova, precisa desse teste, desse vestibular, que é a vinda para a matéria. A gente ainda precisa disso, não é? Quando a gente não precisar mais disso, quando a gente já for evoluído, as encarnações não são mais necessárias. A gente vai ficar eternamente vindo para a matéria, encarnando, não. Quando cessar, quando a gente chegar a um ponto da evolução de perfeição, que a gente já atingiu um nível mais superior, a vinda para a matéria ela não vai ser mais necessária. Porque a gente já aprendeu, a gente já provou, a gente já expiou, nós já passamos por diversas circunstâncias na matéria que nos propiciaram esse aprendizado, através do sofrimento ou através da alegria, porque a gente não aprende, né, só nos momentos difíceis, a gente aprende mais, mas a gente também aprende, a gente também, né, convive com os nossos entes queridos, a gente tem os nossos amigos, é tão prazeroso. Não é igual hoje, eu estou, acho que quase uns 10 dias sem ver o centro. Nossa, eu estava ansiosa para chegar aqui hoje. Porque a gente se sente acolhida, que é a casa da gente, a família da gente, né? Como a gente se sente aqui. Então eu já estava ansiosa para vir, com saudade, porque a gente se sente bem. Não é bom isso? É tão agradável a gente se sentir assim. Não é só sofrimento, tem as alegrias também. Mas, infelizmente, ainda, né, as aflições, elas são maiores, porque a gente ainda precisa dessa cutucada para seguir em frente, né? Aí a gente continua aqui. Advento do Espírito da Verdade. Vamos ler alguns trechinhos aqui. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas,
Amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sendo os vencedores da impiedade. Sede, os vencedores da impiedade. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre todos vós será talvez o mais resplandecente. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lá pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabem em partilha. Tomai por divisa essas duas palavras: devotamento, que é dedicação, e abnegação, que é o desinteresse. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Então, olha que importante, devotamento e abnegação. E a gente precisa muito disso aqui, a dedicação e o desinteresse. Porque como a gente estava falando aqui, o conhecimento, a gente vem, a finalidade da encarnação é a gente se conhecer, é a gente se melhorar, é o espírito se desenvolver em inteligência e em moral. E para isso requer muita dedicação da nossa parte e muito desinteresse. Porque às vezes a gente lida em certas situações com a gente, Quando alguém toca na teclinha do interesse pessoal, aí a coisa muda de figura. Você pode estar lidando com uma pessoa muito bem, mas na hora que a gente se sente, nossa, estão querendo mexer no meu, estão querendo mexer aqui na minha zona de conforto, ou estão querendo que a gente se sente assim, ferido, que a gente se sente tocado ali no interesse pessoal, pronto. Aí às vezes a gente se mostra como a gente realmente é. A gente vem, às vezes, naquele exercício, no diário ali, na atividade, querendo melhorar e tudo, mas quando toca nessa teclinha, pronto. Aí, às vezes, a gente se mostra como a gente realmente é. Por quê? Porque é o meu interesse pessoal. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim? Então, a gente quer os nossos interesses. Então, para esse desenvolvimento moral, para esse jugo ser leve, a gente precisa ter dedicação e trabalhar esse desinteresse pessoal. Porque senão a gente vai ficar sempre ali medindo tudo que a gente vai fazer, com os benefícios que a gente pode ter, e vai dificultando. Essa dedicação ao autoconhecimento, ela é muito importante, ela é fundamental. Porque se a gente não se conhece, se a gente não se analisa, se a gente não presta atenção na maneira como a gente pensa, na maneira como a gente age, a gente vai na vida, vai levando, mas sem às vezes fazer essa análise. Tão importante que Santo Agostinho já falava, que todos os dias à noite ele fazia isso, antes de dormir, ele passava o dia em revista e analisava as suas atitudes, os seus pensamentos. E às vezes na vida corrida que a gente leva, a gente nem consegue fazer isso. Quando começa a pensar, já está dormindo, Que a gente fica tão cansado. Mas esse esforço, essa atividade em busca desse autoconhecimento, ela é muito importante.
que ela nos ajuda e ela faz também com que a gente tenha um pouco mais de indulgência e também olhe o outro com as suas dificuldades. Porque o outro também tem dificuldade, né? A gente acha que não, mas tem. Aí a gente vem aqui, ó, justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seria um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? E é verdade. Mas por quê? Se todo mundo tem que aprender pelo sofrimento, por que um sofre mais do que o outro? Por que um nasce num meio que ele vai ter todas as condições de se educar, de se moralizar, e o outro não? Vai vir num ambiente difícil, numa família complicada. Como é que se explica isso? Essas anomalias, aparentes anomalias. Mas como a gente viu aqui, todo o ensinamento de Jesus, todo o seu ensino, toda a sua vivência, sempre foi voltada para a vida futura. Não é essa vida que a gente está aqui, essa vida é passageira. É rápido o momento que a gente passa aqui na matéria, é muito rápido. Ele estava sempre falando da vida futura. E que vida futura é essa? A vida do Espírito. Essa é a verdadeira vida, não é essa que a gente tem aqui. A gente está aqui de passagem, num momento importante de aprendizado, mas é muito rápido. 100 anos. O que são 100 anos diante do infinito, da eternidade? 100 anos que a gente passa aqui na matéria? O que é isso diante da eternidade? São palavras que a gente não consegue nem imaginar. Quando a gente começa a ir muito longe, volta, porque não consegue ir além, né? Eternidade, infinito. Nós temos dificuldades ainda, como nós somos muito limitados à matéria, a gente tem muita dificuldade de pensar nessas dimensões, de imaginar essas dimensões. Então, o que são 100 anos aqui? Nada. É um relâmpago, né, para a espiritualidade. Todavia, porque justifiquem essas posições. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. E às vezes a gente não observa isso. Não é possível, eu me esforço tanto, eu quero sempre fazer as coisas, ser honesta, fazer o bem, mas todo mundo à minha volta é desonesto, é corrupto, parece que todo mundo se dá bem. Às vezes a gente fica com essa sensação de que a gente está fazendo papel de bobo. Nossa, todo mundo consegue tudo, e a gente parece que para a gente tudo é mais difícil, e para o outro é tudo muito fácil. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele, necessariamente, tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. E olha que fascinante, né? A contribuição que os Espíritos vieram nos dar. Eles vieram nos ensinar, vieram falar, não vieram trazer uma moral diferente, não. Eles se basearam na moral do Cristo, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Não veio trazer nada de novo, não. Veio elucidar, veio esclarecer as coisas que naquela época a gente ainda não conseguia compreender. E aí tem aqui, ó, a questão 627. Ó, desde que Kardec pergunta o seguinte:
Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? E a resposta: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. Nossa missão, ou seja, dos espíritos, é a despertar, abrir os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-la e apreciá-lo com a sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Olha a missão. E qual é a missão nossa? A missão dos espíritas. Ao conhecer isso aqui, praticar, ser fiel à codificação. Está aqui codificado, está aqui o trabalho enorme, um trabalho gigantesco que Kardec foi um missionário que veio para codificar, para trazer, para organizar esses ensinos dos espíritos para nós, para que nós pudéssemos entender. E infelizmente o que a gente observa hoje com o espiritismo é o que todas as outras religiões passaram, e passam ainda, essas deturpações. Temos que conhecer o espiritismo nas obras básicas. Periferia para conhecer espiritismo não dá certo. Obra psicografada não dá certo. A gente não proíbe que se leia nada. Pode-se ler tudo, mas se não tiver o conhecimento da doutrina espírita, vai levar gato por lebre. É o que acontece. Vão chegar às casas espíritas sem entendimento, tudo deturpado, cheio de ilusão, cheio de deturpação, porque não conhece. O verdadeiro espírita é aquele realmente que estuda, que se dedica. Porque a gente não é espírita só aqui, não. A gente é espírita no mundo. É espírita no trabalho, é espírita em casa. Se a gente não tiver conhecimento, tiver pautado aqui, vai entender as coisas erradas. Vai ficar na periferia. E temos que ter esse respeito com a missão dos espíritos e temos que, como espíritas, também ter a nossa missão. Dessa fidelidade, desse respeito, porque aceitar muitas coisas aí que as pessoas entendem como espiritismo é realmente absurdo. E esse centro tem uma grande responsabilidade e a gente leva a sério isso de estudar a doutrina espírita, de divulgar qualquer trabalho que a gente faça. Está lá. Se é Centro Espírita Friburguense, tem fidelidade à codificação espírita. Isso é garantido. A gente faz questão disso, não abre mão disso. É um selo de qualidade que a gente tem que ter. E leva onde for. Na rádio, na internet, programa que eu fiz aí com o Zé ao longo, quase 10 anos que a gente fez esse programa. Como a gente levou o conhecimento das pessoas, o espiritismo, tá aí, é novo, tem mais de 150 anos, mas é um ilustre desconhecido. Os próprios espíritas desconhecem Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Desconhecem. E como podem se dizer espíritas? Não dá. Uma coisa não combina com a outra. Se não tiver fidelidade, a coisa não flui bem. Então aqui a gente tem essa responsabilidade. Quem vem aqui, quem assiste às nossas palestras, participa dos nossos estudos, vai estar levando realmente a doutrina espírita. Nós que estamos aqui falando, não somos exemplo de nada. A gente é bom falar de vez em quando, porque a gente que está aqui falando, se expõe, as pessoas ficam, não, será que ela faz, será que ela não faz? Pior para mim se não fizer, Estou aqui falando, a gente está aqui estudando, e a responsabilidade é minha. Com os meus pensamentos, com os meus atos, mas nós não somos, às vezes a gente pode aqui falhar, e a gente falha, a gente erra, às vezes não se faz claro o suficiente, mas isso é um equívoco nosso, não da doutrina.
Então essa fidelidade a gente tem que ter com esse trabalho que foi feito, que foi apresentado para a humanidade e que muda a rota do entendimento da humanidade. Para que nós estamos aqui, para onde a gente vai. Isso é fundamental da gente compreender. Que isso não é que a doutrina espírita vai ser a religião que vai prevalecer no planeta, não. Não. Mas os ensinamentos que os espíritos vieram nos trazer, vai realmente com o tempo, com o trabalho, com a lei do progresso, não são leis que foram inventadas. O espiritismo não inventou a reencarnação, não inventou os mundos habitados, não. Isso sempre existiu. Os espíritos vieram nos revelar essas verdades, vieram nos trazer de uma forma resumida todos esses ensinamentos. Então, com certeza, a ciência ela vai chegar um dia à conclusão da existência do espírito, e muitos já chegaram a essa conclusão. Só que não pode, a gente tem que segurar isso aí, tem que ficar aí gerindo só a matéria, mas não é. A existência do espírito, a reencarnação, é uma questão de tempo, de ser provada cientificamente, porque a ciência, ela descobre as leis de Deus. Não é? Para isso que a ciência existe. E isso é lei de Deus. A reencarnação não foi criada pelo espiritismo, não, sempre existiu reencarnação. Nós não estamos aqui pela primeira vez e provavelmente não estaremos pela última. Não tenhamos essa ilusão que a gente vai estar aqui, né, que a gente vai sair dessa encarnação, botar asinha. Isso não existe, né? Não é assim. Então a gente precisa realmente ser fiel a esse conhecimento, a esse estudo que a gente tem aqui e que realmente faz a diferença. Né, abrir os olhos, esclarecer, trazer o conhecimento. Jesus já disse, né, que conhecereis a verdade. Não a verdade de religião A ou B, não, mas a verdade que é a lei de Deus. E ela vai nos libertar. Libertar da nossa ignorância, libertar da nossa dificuldade, da nossa inferioridade. Hoje nós estamos aqui, nesse estágio de inferioridade, na hierarquia ali dos espíritos, como espíritos inferiores. Mas nós vamos... E depende de nós estar mais alto aí nessa hierarquia. Espíritos medianos, espíritos elevados, espíritos superiores. E vamos continuar sempre. Então, isso aí é de fundamental importância, essa moral, esse jugo leve, porque traz uma outra maneira da gente ver a vida, da gente encarar os problemas, as dificuldades, esse aprendizado. Né? Tornar esse aprendizado mais leve, esse jugo aí, que tanto nos oprime muitas vezes, mas uma coisa saudável, uma oportunidade de sermos melhores, né? Muito obrigada e boa noite.